Louvado seja Deus pelo seu amor, pela sua palavra, aí pela sua intervenção em nossas vidas. Pelo amor dele, pela sua palavra e pela sua intervenção que nós estamos aqui nesta manhã, pensando nas coisas de Deus. Eu gostaria de pensar com você nesta manhã que na dinâmica do reino de Deus, é Cristo quem chama e é Cristo quem envia. E Ele chama para enviar. E Ele envia para que a sua voz se faça ouvir e pessoas sejam chamadas. E novamente enviadas. E chamadas. Novamente enviadas. Finalmente chamadas. E o chamado de Deus que se dá em Cristo Jesus, esse chamado de Deus, ele é sempre pessoal, ele é inquestionável e ele é intransferível. Ele é pessoal porque Deus chama gente, Deus não chama coisas. Deus chama pessoas com história, com personalidade. Deus não chama organizações e estruturas. Portanto, o chamado de Deus, ele é pessoal. Não apenas pessoal, mas esse chamado de Deus também, ele é inquestionável. Porque quando Deus fala, a sua voz se faz ouvir. É Deus quem está falando. Nós podemos aqui ter congressos, ler livros, pregar sermões, refletir teologias e missiologias, mas se Deus não falar conosco, nada acontece. Se por um lado, sem Deus nada acontece, por outro lado, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar, não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar, não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar, não há povo tão alcançado que Deus não possa salvar. Portanto, o chamado de Deus, ele é pessoal, mas ele também é inquestionável porque é o chamado de Deus. Não é do pastor, não é de povos e línguas, não é da organização missionária A ou B, não é da igreja local, mas é de Deus. Não apenas esse chamado, ele é pessoal, e ele é inquestionável, mas esse chamado de Deus, ele é intransferível. Nós não podemos terceirizá-lo. Aquilo que Deus, na sua economia, colocou em suas mãos para ser feito, Deus colocou em suas mãos para ser feito. O privilégio é seu. Ninguém faz todas as coisas no reino de Deus, e ninguém também é chamado para fazer nada no reino de Deus. Cada um de nós possui uma participação. Eu gostaria que você pudesse, nesta manhã, estar com seu coração aberto e em oração a Deus e fazendo a Deus esta pergunta: qual é a minha parte? Talvez a sua parte seja orar. Talvez a sua parte seja edificar a igreja. Talvez a sua parte como igreja seja enviar. Talvez a sua parte seja ir. Talvez a sua parte seja, sendo chamado por Deus, também chamar. Talvez a sua parte seja investir. Mas essa pergunta, ela não pode calar a cada dia em nossos corações. Se o chamado de Deus é pessoal, se o chamado de Deus é também inquestionável, e esse chamado é também intransferível, nós precisamos pensar o que Deus espera de nós. Eu tenho visto pastores e missionários doentes, enfermos, porque eles não compreendem, de acordo com 2 Timóteo capítulo 2, que nós precisamos viver na expectativa de Deus. Nós queremos muitas vezes viver na expectativa de outros a nosso respeito, ou na nossa própria expectativa a nosso respeito. Mas nós somos chamados em Deus, para viver na expectativa de Deus, para a glória de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, por causa de Deus. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia nesta manhã comigo em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. E foi dado o privilégio de partilhar com os irmãos a respeito do Senhor Jesus, o Messias, aquele prometido para todos os povos. De maneira apropriada, já lemos juntos
Apocalipse capítulo 5, e entendemos que é pelo sangue do Cordeiro Jesus que pessoas são compradas e a justiça de Deus é saciada, e pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Agora eu gostaria de ler com os irmãos a grande comissão, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. Se você puder, fique de pé comigo por mais um momento, para lermos juntos a palavra de Deus. Louvado seja Deus, porque nós temos a sua palavra em nossa língua e em nossas mãos. Há cerca de 1.800 línguas e dialetos que não têm um versículo bíblico traduzido em seu próprio idioma. Mais de 1.800 línguas e dialetos sem João 3,16 traduzido em seu próprio idioma. Louvado seja Deus, porque nós temos a sua palavra. Nós temos também a sua palavra, para que outros possam ter também a sua palavra em sua língua, para a glória do Senhor nosso Deus. Mateus capítulo 28, versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram. Mas alguns, o que, irmãos? Duvidaram. Os discípulos do Senhor Jesus. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A expressão grega pantá, todos ou todas, ela é repetida, eu quero crer intencionalmente pelo Senhor, nesta grande comissão, neste texto, 4 vezes. Eu gostaria de reler com os irmãos, para que possamos marcar e demarcar estas 4 ênfases. Versículo 18. Aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, o que, irmãos? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Toda a autoridade, todas as nações, todos os mandamentos, todos os dias. Oremos ao Senhor uma vez mais. Ó Deus, nós estamos perante o Senhor nesta manhã com uma certeza profunda em nossos corações de que nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Ó Deus, nós dependemos do Senhor para crer, nós dependemos do Senhor para viver, nós dependemos do Senhor para sermos fiéis e obedientes. Ó Senhor Deus, já lemos este e toda a Bíblia tantas vezes, tantos de nós aqui já pregou neste, tantos outros textos tantas vezes. Já lemos livros, já conversamos, já refletimos. Ó Deus, mas nós sabemos que se o Senhor quiser fazer algo diferente em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, o Senhor há de fazer para a Tua glória. E nós queremos orar ao Senhor e uma vez mais refletir nesse texto, porque é a palavra do Senhor, Deus vivo, palavra viva para os nossos dias, para as nossas vidas, para o dia de hoje. Na expectativa do Senhor nós oramos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar, por favor, com suas Bíblias abertas comigo nesse texto. Jesus havia morrido e ressuscitado. No contexto do texto que nós lemos, Jesus havia morrido e ressuscitado. Os discípulos do Senhor Jesus, eles estavam com ele durante a sua morte. Eles sabiam e eles tinham inteira convicção de que Jesus havia morrido. E quando Jesus morreu, antes da sua morte, ele deixou com seus discípulos uma promessa. E a promessa era que ele iria ressurgir dos mortos.
Portanto, nós encontramos aqui, meus irmãos, os discípulos do Senhor Jesus entre estes dois momentos. O momento em que eles estavam convictos que Jesus havia morrido e eles tinham no coração uma promessa, eles tinham no coração uma esperança que Jesus iria ressuscitar. É justamente nesse momento entre a convicção e a fé, entre a razão e a esperança, que nós encontramos estes discípulos. E nós lemos aqui no versículo 16, que Jesus, depois de ressurgir, nós lemos no capítulo 28, ele apareceu a algumas mulheres, e pelas mulheres enviou um recado, uma mensagem para os seus discípulos. Nós conhecemos bem o contexto. Os discípulos recebem esta mensagem para se encontrarem com o Senhor Jesus na Galileia, em um monte. Jesus havia marcado um encontro com os seus discípulos naquele monte. Não estavam os 12, Judas não estava entre eles. Os 11 discípulos seguiram para aquele monte, para o local onde Jesus havia marcado o encontro. E o versículo 16 nos diz que eles seguiram para se encontrar com Jesus. E no versículo 17 nós lemos que quando eles viram Jesus, eles adoraram, mas que alguns, o que irmãos? Duvidaram. E estes são os homens que andaram com Jesus 3 anos. Estes são os homens que viram Jesus fazer todas as coisas. Naqueles 3 anos, estes 11 discípulos, eles viram Jesus pregar a palavra de Deus. Eles viram Jesus transformar água em vinho. Eles viram Jesus expulsar demônios. Eles viram Jesus curar enfermos. Eles viram Jesus até ressuscitar mortos. Mas agora eles veem Jesus, eles adoram, mas também eles duvidam. E é justamente para estes discípulos, neste contexto de adoração, é Jesus, mas também de dúvida, será Jesus? Que Jesus lhes transmite a grande comissão. Meus irmãos, eu fico sempre impressionado ao reler esse texto, porque na minha mente, no meu entendimento, o Senhor Jesus, percebendo a dúvida no coração dos discípulos, talvez coubesse aqui um sermão diferente, talvez coubesse aqui uma mensagem de edificação, uma mensagem talvez de confirmação da fé, uma mensagem dos fundamentos da fé cristã. Mas não é isso que o Senhor Jesus faz. Jesus envia estes 11 discípulos que adoraram, mas também duvidaram, para o mundo, para as nações. E nós lemos juntos aqui a grande comissão. Isso me faz crer que Jesus, ele não chama os prontos e os fortes. Ao contrário, Jesus chama os despreparados e os fracos e vai fortalecendo cada um deles na caminhada. É nesta caminhada que somos fortalecidos. Se você quer ser fortalecido no Senhor, é na caminhada. Se sua família quer ser fortalecida no Senhor, é na caminhada. Se a sua igreja quer ser fortalecida e edificada no Senhor, é na caminhada. É na caminhada de obediência a Cristo que nós somos fortalecidos por Ele. Nós somos o povo da caminhada. Nós somos o povo da viagem. Nós somos os forasteiros. Nós somos os peregrinos. Nós somos chamados para ir, para chamar, para ir, para chamar, para que na caminhada nós possamos não apenas chamar, mas possamos crer. E crendo em Deus, possamos glorificar o seu nome também em nossa vida. Estes discípulos são enviados pelo Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, neste envio, neste texto clássico da grande comissão, do versículo 18 ao versículo 20, ele nos traz 4 ênfases bem específicas que nós já demarcamos aqui nesta releitura do texto. Toda a autoridade, todas as nações, todos os mandamentos e todos os dias. Primeiramente, o versículo 18 nos diz, Jesus, é o próprio Senhor Jesus, aproximando-se deles, dos discípulos, falou-lhes dizendo, toda a autoridade foi dada a quem, meus irmãos? Me foi dada, o próprio Senhor Jesus possui
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está dizendo, eu tenho toda a autoridade. Aqui está um dos fundamentos da obra missionária. A igreja não é chamada para proclamar o evangelho na autoridade da igreja. A igreja é chamada para proclamar o evangelho na autoridade do Senhor Jesus. Quem tem autoridade não é o pastor, não é o missionário, não é a igreja, não é o teólogo, é o próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quem tem autoridade, reveste a sua igreja com a sua autoridade. Portanto, a igreja não é a fonte da autoridade. A fonte da autoridade é o Senhor Jesus. A igreja recebe a autoridade do Senhor Jesus. Agora, olhem bem para mim nesse momento e pensem comigo. A igreja do Senhor Jesus, em uma teologia bíblica de autoridade espiritual, essa igreja do Senhor Jesus só tem a autoridade de Jesus para fazer uma coisa, e uma coisa apenas, a vontade do Pai. E é por isso que muitas vezes nós batemos cabeça na vida e no ministério, porque nós queremos fazer os nossos planos, nós queremos realizar os nossos projetos, qualquer ideia que nos venha à cabeça, nós queremos colocá-la para frente, e muitas vezes trabalhamos sem autoridade espiritual, porque a autoridade de Cristo foi dada à igreja para que a igreja faça a vontade do Pai. Não a vontade da igreja, não a vontade do pastor, não a vontade do missionário, a vontade do Pai. Eu pessoalmente creio que quem caminha fora da vontade de Deus e é salvo no Senhor Jesus, continua salvo. Mas não conta com a autoridade de Deus para aquilo que faz. No Novo Testamento, nós encontramos duas palavras ligadas à grande comissão do que Jesus tem e dá à igreja para que a igreja cumpra a missão. A primeira palavra, em Atos capítulo 1, é a palavra poder, do original grego dynamis. A segunda palavra, em Mateus capítulo 28, é a palavra autoridade, do original grego exousia. E poder e autoridade são coisas diferentes. O que os textos dessa conciliação nos enfatizam é que o próprio Senhor Jesus, é Ele quem tem o poder e é Ele quem tem a autoridade. E é Ele quem reveste a sua igreja de poder e também de autoridade para que a sua vontade seja feita, o evangelho proclamado, as nações chamadas e que o nome de Deus seja glorificado. Poder e autoridade. John Knox nos dizia, e ele é o teólogo que eu conheço, que melhor definiu a expressão poder, dynamis, do Novo Testamento. Ele diz que poder é a manifestação de um Deus sempre presente. Esta é a definição de Knox. Poder é a manifestação de um Deus sempre presente. Ou seja, Deus sempre está presente. Deus está em todo lugar, mas nem sempre Deus se manifesta de uma maneira fantástica, bombástica e transformacional. Vez por outra, Deus o faz. Poder é esta manifestação transformacional de um Deus que está sempre presente. John Knox também nos define a expressão exousia, autoridade. E ele diz que a autoridade não é capacidade, poder é capacidade, capacidade de transformar. A autoridade não é capacidade, a autoridade é direito. A autoridade é direito. Portanto, o Senhor Jesus, de acordo com Atos capítulo 1, versículo 8, e Mateus capítulo 28, 18 a 20, o Senhor Jesus é quem tem poder e é quem tem autoridade. E Ele reveste a sua igreja de poder e autoridade para que a sua vontade seja realizada, seja feita e Deus seja glorificado. A igreja possui o poder de Deus e a igreja é revestida da autoridade de Cristo. Cristo tem autoridade não porque Ele venceu. Cristo tem autoridade, o poder de Cristo está ligado à sua vitória.
mas a autoridade de Cristo está ligada ao seu sacrifício. A autoridade de Cristo é a palavra digno que nós encontramos em Apocalipse capítulo 5, lança também luz sobre a mesma palavra autoridade. A autoridade de Cristo é porque Ele pagou o preço saciando a justiça de Deus. Portanto, o seu sangue derramado foi poderoso e suficiente para comprar e chamar para Deus pessoas que vêm de toda tribo, língua, povo e nação. Portanto, é na autoridade de Cristo, no sacrifício de Cristo, no sangue derramado de Cristo, que nós temos o fundamento da missão da igreja. A teologia que deveria guiar a missão da igreja não é a eclesiologia. Eu creio que este é um dos erros teológicos que nós temos. Nós falamos sobre missão e nós pensamos em eclesiologia. Como deve ser modelo de igreja, jeito de igreja, multiplicação de igreja, expansão de igreja. O fundamento da obra missionária não é a igreja, a eclesiologia. O fundamento da obra missionária é a cristologia. Não o que a igreja faz, mas o que Cristo fez. Não o que a igreja é, mas quem Jesus Cristo é. Com seu sangue comprou para Deus. Para Deus. Meus irmãos, este fundamento é extremamente importante, porque como igreja nós somos chamados a nos envolvermos com a missão de Deus na pregação do Evangelho do Senhor Jesus a todas as nações, na autoridade de Cristo. Olhe bem para mim nesse momento, eu quero deixá-lo e deixá-la com esta pergunta. Se a autoridade de Cristo reveste a igreja de Cristo para que seja feita a vontade de Deus, estamos nós fazendo a vontade de Deus. A autoridade de Cristo nos reveste para fazermos a vontade de Deus. Estamos nós fazendo a vontade de Deus, porque é na vontade de Deus que nós somos fortalecidos. Me lembro que alguns anos atrás fui convidado para falar em um congresso no sul da França, congresso de igrejas evangélicas, um local com poucas igrejas evangélicas em comparação com algumas partes do Brasil, e igrejas pequenas também. E ali os irmãos se reuniram durante 3 dias, e durante as noites eu teria o privilégio de pregar a palavra de Deus. Não falo francês, então eu dependia de um tradutor do inglês para o francês. E quem já pregou com tradução sabe muito bem que se depende bastante do tradutor, não é verdade? E ali me conseguiram um tradutor, é um jovem crente, fluente em inglês e em francês, e um jovem extremamente capaz. Toda tarde ele me procurava, queria saber qual o texto no qual eu pregaria, quais os principais pontos daquela mensagem, e ele se preparava. E à noite de sexta-feira e sábado eu falava e ele traduzia muito bem. Fiquei muito grato a Deus pela vida daquele jovem dinâmico tradutor. No último dia, seria então no domingo à noite, e seria talvez de certa forma o dia principal, porque agora não apenas a liderança, mas as igrejas estariam reunidas. Então prepararam muito bem aquela noite. E o organizador daquele congresso me procurou minutos antes da pregação e disse: Ronaldo, nós tivemos um imprevisto. O jovem tradutor teve um problema de saúde, ele não poderá participar do culto à noite. Mas não se preocupe, nós preparamos aqui uma outra pessoa, conseguimos uma senhora que também é tradutora. Há muito tempo que ela não traduz, não trabalha nessa área, mas ela se voluntariou. Aliás, ela está chegando. E ele aponta para a porta daquele local de conferência, e eu vejo entrando em minha direção uma senhora bem idosa, um pouco assim curvada, andando com passos lentos, com uma bengalinha, e ela se aproximou de mim, eu a cumprimentei, e ela respondeu, e eu não ouvi o que ela falou. Ela sussurrava, e eu fiquei preocupado. E falei: a senhora então vai traduzir hoje à noite? E ela respondeu, e eu não ouvi a sua voz. Ela sussurrava. E o organizador do congresso disse: Ronaldo, sente-se ali com ela, para vocês ali prepararem. Nós temos aí uns 15 minutos pela frente.
Eu me sentei com ela e disse: a senhora quer saber em que texto vou pregar hoje à noite? Ela virou-se para mim, falando bem baixinho, ela disse: não se preocupe, vai dar certo. Aí eu me preocupei. Eu falei: mas eu tenho aqui algumas anotações, são poucas coisas, mas talvez apenas passar os olhos para a senhora saber assim, qual é a linha de pensamento. E ela sorridente virou-se para mim e repetiu: não se preocupe, vai dar certo. Me preocupei ainda mais. Chegou o momento do sermão e eu estava totalmente inseguro. E eu cheguei naquele púlpito, ajudei a senhora a subir, ela encostou a sua bengalinha do lado do púlpito, ajeitou o microfone, segurou-se porque ela tinha assim as pernas um pouco trêmulas. Meus irmãos, tamanha foi a minha surpresa. Quando eu comecei a falar, aquela mulher se agigantou naquele púlpito e jamais vi uma pessoa traduzindo tão bem como aquela senhora. Eu falava, ela traduzia, eu falava, ela traduzia, e talvez mais no final do sermão, quando a gente se empolga e fala mais rápido, eu terminava a frase em inglês e ela terminava comigo em francês. Um negócio assim que eu jamais vi. E depois então, terminou o sermão, nos sentamos, eu agradeci e ela virou-se para mim e disse essa frase, da qual eu jamais vou me esquecer. Ela disse: Ronaldo, é impressionante como Deus me fortalece quando eu faço a sua vontade. Deus nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Estamos nós na vontade de Deus? E por que temos ainda, meus irmãos, tantos povos não evangelizados? Tantas línguas, sem um versículo bíblico no seu idioma? Enquanto nós temos aqui seminários de teologia, e cursos, e congressos, e cultos, e pastores, e missionários, e teólogos, durante décadas e décadas, estamos nós como igreja fazendo a vontade de Deus? E ela disse: Deus me fortalece quando eu faço a sua vontade. Ela saiu, e o organizador daquele congresso disse: Ronaldo, ela se apresentou, ela disse quem ela é. Eu falei: não, ela não falou nem o seu nome direito. E ele disse: ela era a tradutora do Billy Graham, quando ele vinha à França pregar, na década de 70. Deus nos fortalece. Deus nos fortalece quando nós fazemos a sua vontade. A pergunta que não deve calar no coração do crente, do pastor, do teólogo, do missionário, do líder, é justamente esta: estou eu na vontade de Deus? É isso que Deus espera de mim. Eu sei o que a igreja espera de mim. Eu sei o que o seminário espera de mim. Eu sei o que a organização missionária espera de mim. Eu sei o que o campo missionário espera de mim. Mas a pergunta central para as nossas vidas é esta: o que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? Nesse momento na minha vida, nesse momento do meu ministério, o que Deus espera de mim? Toda autoridade, diga comigo, toda autoridade. Foi fraco, irmãos? Toda autoridade. Jesus disse que Ele tem toda a autoridade, não é alguma, não é parcial, não é cíclica, é toda a autoridade sempre, é do Senhor Jesus, e é na autoridade do Senhor Jesus, que o Evangelho do Senhor Jesus vai chegar entre todos os povos, para que venham para o Senhor Jesus, e Deus seja glorificado. Toda a autoridade. Versículo 19, ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos de quem, meus irmãos? E todas as nações. Todas as nações. Ide, fazei discípulos de todas as nações. O verbo imperativo no versículo 19, nós bem sabemos que não é ir. O verbo imperativo é fazer discípulos. Isso não significa que ir seja menos importante. Isso significa, visto que o verbo ir seria melhor traduzido como indo, ou à medida que se vá, faça discípulos. A ênfase imperativa é fazer discípulos. O verbo ir não é imperativo, porque ir em si mesmo não possui nenhum significado. Porque ir em si mesmo não possui nenhuma relevância.
O que define o ir, o que torna o ir relevante, não é a viagem, é o propósito. Ir não significa que não é relevante para a igreja. Ir é passeio, ir é aventura, ir é turismo. O que define a relevância do ir é o significado, o propósito, que é justamente proclamar o evangelho do Senhor Jesus, e nesse texto especificamente, fazer discípulos. Portanto, a igreja que vai não é uma igreja missionária. A igreja missionária é a igreja que vai e faz discípulos. O missionário que vai não é aquele que faz a vontade de Deus. O missionário que vai e faz discípulos, faz a vontade de Deus. Nós não somos chamados para uma viagem, nós somos chamados para um propósito. Na viagem há um propósito. O propósito no versículo 19 é fazer discípulos. Você pode repetir comigo? Fazer discípulos. Agora, discípulos de quem, meus irmãos? É do Senhor Jesus. Aqui o texto poderia, numa tradução talvez, numa transliteração, poderíamos até incorrer numa redundância, dizendo fazer discípulos de mim. O Senhor Jesus está dizendo que nós devemos ir a todas as nações e não fazer discípulos nossos, mas discípulos do Senhor Jesus. E esta ênfase e esse modelo de fazer discípulos nossos me preocupa no Brasil. Estive em uma igreja no Rio de Janeiro, algum tempo atrás, uma igreja boa, igreja evangélica, uma igreja com boa base teológica, uma igreja com ênfase no discipulado, líderes discipulando outras pessoas. E um dos líderes da igreja disse: Ronaldo, depois do culto à noite eu gostaria de levar você para comer uma pizza. Eu falei: pizza é sempre uma boa ideia. E ele falou: mas você concorda? Eu disse: concordo. Deixe-me perguntar ao meu pastor que me discipula para ver se eu posso comer hoje à noite uma pizza. Meus irmãos, discípulo de quem? Senhor Jesus não te chamou para você fazer discípulos seus, mas discípulos dele, no nome dele, na autoridade dele, para a glória dele. O nosso nome não deve ser o nome da placa da igreja. A igreja tem dono, o dono é o Senhor Jesus. Eu posso falar com liberdade, nós temos aqui irmãos de vários países. Um dos problemas da igreja brasileira, que pretere a igreja brasileira de ser uma igreja verdadeiramente missionária, são os rótulos e são os donos. Nós levantamos demais nossa bandeira. Nós declaramos demais o nosso nome. Nós valorizamos demais os nossos rótulos. Se é para ser feito, tem que ser no meu modelo, senão não apoio. Se é para plantar a igreja, tem que ser naquele lugar, senão eu não participo. Se é para colaborar, tem que ser na logomarca da minha denominação, se não tiver, eu não invisto. Nós precisamos levantar menos a nossa bandeira e levantar mais a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos, irmãos, falar menos sobre os nossos heróis, pastores, teólogos, missionários, biografias, e falar mais sobre o Senhor Jesus, porque é no sangue do Senhor Jesus que nós fomos comprados, redimidos. A igreja brasileira, quando passar a amar menos os seus nomes e rótulos e amar mais o Senhor Jesus, será uma igreja verdadeiramente missionária. Todas as nações, Ele nos chamou a fazer discípulos de todas as nações. E nessa teologia bíblica de fazer discípulos de todas as nações, nós temos aí essa outra teologia bíblica, que é a teologia bíblica da vocação. Nós temos aí sempre os textos bíblicos do envio, do chamado, do discipulado, da evangelização, do plantio de igrejas, sempre ligado a esse princípio bíblico da vocação, no Antigo e no Novo Testamento. Eu diria que quanto à ideia bíblica da vocação, há duas verdades que devem sempre andar casadas, sempre andar de mãos dadas. Porque as duas verdades, elas formam a verdade teológica bíblica da vocação. A primeira verdade é esta:
todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nós somos chamados como igreja, nesse sacerdócio real, nesta nação santa, é toda a igreja de Cristo. Ou seja, todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. E são chamados por Deus para a salvação, para a santidade, para a comunhão, para a oração, para a palavra e para a missão. São chamados por Deus, todos. Efésios capítulo 4, versículo 11, nos traz a outra metade dessa verdade complementar. É fato que todos os salvos em Cristo são chamados por Deus, mas também é fato que no meio de todos, o Senhor Jesus também chama alguns. Efésios capítulo 4, versículo 11 nos diz que ele chamou alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Efésios capítulo 4 nos fala sobre o chamado de todos e o chamado de alguns. E na verdade o chamado de todos e de alguns possui dois propósitos finais. Em primeiro lugar, para que a igreja de Cristo seja edificada. Por isso Deus chama todos e ele chama alguns. Ou seja, todos da igreja que são igrejas são chamados. E no meio da igreja alguns também são chamados. Para que a igreja seja edificada. Em segundo lugar, para que o evangelho seja proclamado. Então é por isso que Deus chama todos e chama alguns. E esses alguns não são chamados para serem maiores, superiores, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Na verdade, se nós analisarmos Efésios 4:11, nós veremos que esses alguns são chamados para servir a todos da igreja. Não são chamados para um grande pódio, eles são chamados para servir aos irmãos. Chamados para servir. Para que discípulos sejam feitos perto e longe em nome do Senhor Jesus. Por que, meus irmãos, essa teologia é tão importante para compreendermos a base bíblica de fazer discípulos? É que se nós entendemos que toda a igreja é chamada, louvado seja Deus, mas não entendemos que também alguns são chamados para serem enviados, a igreja só será sal da terra e luz do mundo onde a igreja está. A igreja vai crescer onde a igreja está, vai se multiplicar onde a igreja está, vai enviar apenas no perímetro da própria igreja, em sociedades mais ou menos próximas. John Knox, mais uma vez, quando ele diz e analisa Efésios 4:11, ele utiliza ali a expressão apóstolos, ele entende que os apóstolos eram apenas os apóstolos do primeiro século, chamados pelo Senhor Jesus, que nesse sentido apostólico fundamental, só teríamos aqueles apóstolos, mas ele entende que toda a igreja de Cristo, ela é uma igreja também apostólica. A base do termo apóstolo é apostelô, do original grego, que significa enviar. E John Knox dizia que apóstolo, no Novo Testamento, era a pedrinha lançada, enviada bem longe. Ou seja, onde a igreja, a sua igreja local, não consegue ir como igreja, como comunidade, essa igreja consegue pegar aquela pedrinha a quem Deus chamou e lançar bem longe. Sua igreja, seja de 100, 200 pessoas, 500, 3.000 pessoas, a sua igreja não consegue ir toda para o Afeganistão. Não consegue ir toda para a etnia Rúpida na Amazônia. Não consegue ir toda para os Chakali em Gana. Não consegue. Mas esta igreja, se Deus chamar pessoas na sua igreja, essa igreja, na autoridade de Cristo, pode pegar essas pedrinhas e lançar bem longe onde a igreja não pode chegar. E essas pedrinhas são igreja. São igreja. Por isso que em Atos capítulo 13 nós vemos a igreja de Antioquia lançando Paulo e Barnabé bem longe, diz entre os gentios. Entre os gentios. Meus irmãos, fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações significa que o Senhor Jesus está pensando em todos os povos, em todas as gerações. E eu creio que todo mundo de fato é um campo missionário. Mas no meio de todo mundo que existe uma prioridade. Se nós pensarmos quanto à missão, especialmente na teologia paulina, ele tratava da missão
sobre dois fundamentos centrais. O primeiro fundamento era a finalidade da igreja e o segundo fundamento era a prioridade da igreja. Paulo dizia e repetia em suas cartas que a finalidade da igreja era e é a glória de Deus. Nós nascemos e existimos para a glória de Deus. Mas se a finalidade da igreja é a glória de Deus, a prioridade da igreja é anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Mas eu creio que Paulo, ele elaborou em sua teologia uma prioridade das prioridades. A prioridade é anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Mas em Romanos capítulo 15, versículo 20, ele diz e narra e apresenta a prioridade das prioridades. É anunciar em todo lugar, entre todas as nações, mas prioritariamente onde Cristo ainda não foi anunciado. Essa é a prioridade das prioridades. Irmãos, olhem bem para mim nesse momento e reflitam comigo. Esta mensagem claríssima foi dada à igreja de Cristo há 2000 anos atrás. Portanto, é injustificável que depois de 2000 anos tenhamos ainda mais de 6.000 povos sem uma igreja do Senhor Jesus. É injustificável que depois de 2000 anos tenhamos ainda 1.800 línguas sem um versículo bíblico em seu próprio idioma. É injustificável que depois de 2000 anos haja ainda no Brasil 100 etnias indígenas sem a presença de um missionário. 2.000 comunidades quilombolas, 6.000 assentamentos sertanejos, 10.000 comunidades ribeirinhas sem a presença de uma igreja evangélica do Senhor Jesus. É injustificável que a gente tenha culto todos os dias com os melhores pastores e ensino bíblico todos os dias com os melhores teólogos. E a palavra traduzida em tantas versões e formatos todos os dias, como nós a temos. É injustificável que nós tenhamos tanto e bem perto de nós. Alguns têm pouco e outros não têm nada. Não tem nada. E a gente, meus irmãos, continua ano após ano cantando os mesmos cânticos, falando que o nome de Deus será engrandecido entre todas as nações, colocando a nossa vida no altar de Cristo, eis-me aqui, falando que nós estamos dispostos como igreja, e no momento que a liderança se reúne, o plano de trabalho é outro. O plano de trabalho é o templo. O plano de trabalho é apenas o bairro. O plano de trabalho é um nome. O plano de trabalho é a logomarca. O plano de trabalho é o meu plano de trabalho. Nós precisamos, meus irmãos, cuidar bem dessa pergunta. O que Deus espera de mim nesse momento da minha vida e do meu ministério? O chamado é pessoal, é inquestionável. E o chamado é intransferível. Toda autoridade, vamos lá todos juntos? Toda autoridade, todas as nações, versículo, nós lemos o versículo 19, fazer discípulos de todas as nações, batizando os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, todos os mandamentos, todos os mandamentos. O Senhor Jesus está dizendo aqui como fazer discípulos. A metodologia de Jesus é esta, é fazer discípulos ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. É assim que se faz discípulos. Que coisas são estas? Eu creio, meus irmãos, que o Senhor Jesus se refere ao bojo dos seus ensinos. Ao seu ensino sobre o reino de Deus. Ao seu ensino sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao seu ensino sobre a igreja de Deus chamada para a comunhão. Ao seu ensino sobre o campo ser o mundo e a igreja ser chamada a ser sal da terra e luz do mundo. O seu ensino sobre guardar as escrituras. O seu ensino sobre a santidade. O seu ensino sobre a oração. O seu ensino sobre a espiritualidade. O seu ensino sobre o batismo, a ceia e aguardarmos a vinda do Senhor Jesus. O seu ensino é o Evangelho. O Evangelho,
ele é o próprio Jesus em duas dimensões. O Dr. Hazelgrave, ele dizia que o Evangelho, ele já falava sobre isso na década de 60, o Evangelho é o próprio Senhor Jesus em duas dimensões. Quem Jesus é e o que Ele fez por nós. Meus irmãos, nós podemos fazer discípulos, ensinando-os a guardar muitas coisas. Mas cuidado, para nós não fazermos discípulos, ensinando-os a entender o modelo de igreja. Este é um dos últimos capítulos. Nós precisamos fazer discípulos, ensinando-os a amar e seguir o Senhor Jesus. São discípulos do Senhor Jesus. E esses discípulos devem ouvir e conduzir a sua própria vida no Evangelho do Senhor Jesus. Mas como comunicar os ensinos de Jesus para esses discípulos? Há duas palavras que andam de mãos dadas no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, e algumas cartas de Paulo. A primeira palavra é proclamação e a segunda é testemunho. Proclamação, querigma, que é falar verbalmente, que é expressar verbalmente as verdades de Deus. E testemunho, que não é algo falado, mas é algo vivido e observado por outros. E eu creio que nós temos aqui também uma certa confusão teológica. Há aqueles que dizem, o negócio é proclamar. Então vamos falar, não interessa o que nós vamos fazer, tipo de vida que nós temos, nós vamos falar de Jesus. Essa é a nossa missão. E falam, mas não cuidam da vida, não cuidam do caráter, não cuidam da família, não cuidam do testemunho. Já aquela outra ala da igreja brasileira que diz o negócio é viver o evangelho. Não é preciso falar, não é preciso evangelizar, não é preciso proclamar. O negócio é ter vida, piedade, teologia, oração, todo mundo ali junto na igreja. Não precisa nem bater a porta do vizinho. Numa perspectiva bíblica, eu creio que o Senhor Jesus, Ele formou a sua igreja para ser ao mesmo tempo proclamadora e testemunha do seu evangelho, ao mesmo tempo querigmática e também martírica. Uma igreja que fala, mas uma igreja que também vive. Uma igreja que ensina, mas uma igreja que também aprende. Uma igreja que proclama o evangelho do Senhor Jesus perto e longe. E uma igreja que é transformada pelo evangelho que proclama a cada dia. Essa é a igreja querigmática e martírica, que proclama e que vive. A igreja do Senhor Jesus, que vai fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações. Fazer discípulos de todas as nações é aquilo que Ele espera de nós, para que o evangelho seja proclamado. E o evangelho é o próprio Senhor Jesus. Este evangelho que é Jesus, ele é multicultural, porque ele traz pessoas de todas as culturas aos pés do Senhor Jesus. Este evangelho é também supracultural, porque é ele quem define o homem e não o contrário. Este evangelho é também intercultural, porque as pessoas que vêm para o Senhor Jesus têm comunhão e diálogo, como nós estamos tendo aqui. Este evangelho é também cultural, porque Jesus se encarnou, se revelou em nossa história, em nossa língua, em nosso tempo. Este evangelho é por natureza transcultural, porque deve ser levado de uma cultura para outra cultura. E por fim, este evangelho, ele é contracultural, porque ele atinge e transforma o homem em sua cultura. Eu trabalho com indígenas há vários anos. Vez por outra, no meio de jovens, acadêmicos, crentes, me perguntam, mas Ronaldo, é verdade que o evangelho, ele muda a cultura? E a resposta é claro, meus irmãos. Se não mudar a cultura, não é o evangelho. O evangelho não é um evangelho apenas de consolo, é também de confronto. Não é o evangelho que deixa o homem como está, mas o transforma. É o evangelho que faz novas todas as coisas. Se não o transforma, não é o evangelho. Toda a autoridade, todas as nações, todos os mandamentos. Meus irmãos, olhem bem para mim nesse momento e pensemos juntos. Isso aqui é loucura, não é verdade? 11 discípulos temerosos, duvidosos, ou se encontrando com Jesus e Jesus passando para esses 11 discípulos a missão de proclamar o seu nome, o seu evangelho entre
todas as nações. Esse negócio aqui é uma coisa impossível. Alguém pode pensar, mas hoje nós não somos 11 discípulos, hoje nós somos milhões. Continua da mesma maneira impossível. Nós temos 6.000 povos não alcançados. Vocês sabem que povos são estes? Meus irmãos, este é o restante mais difícil de toda a história cristã. Porque as línguas mais acessíveis já foram alcançadas. E nela já há a palavra de Deus. Os povos geográfica e politicamente e religiosamente mais acessíveis já foram alcançados pela palavra de Deus. O que foi se deixando para um segundo momento foram aquelas línguas mais complexas, aqueles povos das situações políticas mais arriscadas, aqueles grupos das regiões geograficamente mais isoladas e distantes. Isso foi deixado para um segundo momento. Nós estamos no segundo momento. Nós estamos lidando hoje, quando se fala sobre os últimos 6.000 povos não alcançados, são 6.000 povos não alcançados mais difíceis de toda a história cristã. Isso é impossível, ou seria impossível, se não fosse o versículo 20. No versículo 20, o Senhor Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Existe um ponto aqui, e esta é a única frase que ela se destaca do restante. É como se o versículo 18, 19 e até metade do 20, Jesus falasse em um só suspiro. Ele pegasse, tomasse fôlego e falasse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E há um ponto, e Jesus toma fôlego, até para deixar os discípulos também respirarem. Olha para os discípulos e dá a chave, e diz, e eis que estou convosco, quando, meus irmãos? Todos os dias, até a consumação dos séculos. É possível porque Jesus está conosco todos os dias. É possível porque Jesus está com a igreja todos os dias. E é possível porque Jesus está com você todos os dias. Ele está comigo e com você não apenas para que o seu nome seja pregado, mas para que nós continuemos crentes. Não apenas para que as nações possam ser transformadas, mas para que nós possamos ser transformados. Jesus está com você todo dia. Olhe bem para mim nesse momento, eu não sei como você veio, nós estamos aqui em um momento de pensar e refletir como trabalharmos juntos para que as nações não alcançadas sejam alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Mas é Deus quem conhece o nosso coração. Talvez haja, eu tenho quase certeza que há aqui entre nós, pessoas que chegaram aqui com essa proposta missionária, mas com os corações quebrados, desconsoladas, fragilizadas, deixando em casa, ou na igreja, ou no trabalho, um problema maior do que ele ou ela pode suportar. Pessoas que estão aqui, mas no fundo do coração, quem sabe, estariam pensando, se eu pudesse, eu deixaria tudo para trás. Pessoas que estão aqui quebradas, talvez pelas coisas da vida, pelas coisas do ministério. Se é este o seu caso, eu gostaria de lhe encorajar em nome do Senhor Jesus, a você entender e confiar que Jesus está conosco todos os dias. Todos os dias. Não há um dia na sua vida e na minha vida que nós estaremos sozinhos. Toda a autoridade, todas as nações, todos os mandamentos. Qual é o último, meus irmãos? Todos os dias. Qual é o último, meus irmãos? Todos os dias. Eu gostaria de concluir, meus irmãos, partilhando com vocês sobre um pouco da biografia de George Miller. George Miller foi aquele homem de Deus conhecido como homem de oração. Acho que todos já leram, já pensaram, ouviram sobre George Miller. George Miller nasceu em 1805 e faleceu em 1898, portanto ele viveu 93 anos. Naquela época do século XIX, raramente alguém chegava aos 70 anos. George Miller viveu por 93 anos. George Miller, ele foi pastor da mesma igreja por 40 anos. Quem aqui é pastor da mesma igreja por 20 anos? 20 anos, temos alguns, 20 anos. Ele foi pastor da mesma igreja por 40 anos.
George Miller, ele fundou 117 escolas ao longo da sua vida. Ele sustentou em seus orfanatos mais de 10 mil órfãos da infância até a juventude, numa época em que a Inglaterra estava quebrada, as famílias estavam partidas e os órfãos espalhados por toda parte. Sobretudo, ele ficou conhecido como um homem que orava e Deus ouvia a sua oração. Diversos casos. Mas George Miller, ao completar 70 anos de idade, coisa rara naquela época, ele entrou no seu quarto e ele fez uma oração. E a oração era longa, mas mais ou menos ele dizia assim: Senhor Deus, eu tenho um desejo, meu desejo aos 70 anos é me aposentar. Mas o homem era tão santo que até a aposentadoria dele era diferente. Ele queria se aposentar para morar numa casinha no interior da Inglaterra e passar o resto da sua vida em oração. Homem crente, eu quero me aposentar para passar o resto da minha vida em oração. Sair da agitação, sair do burburinho, sair desse ministério. A igreja já tem novo pastor, os órfãos têm, os orfanatos, novos líderes, as escolas também. É tempo de eu me aposentar. Mas ao final da oração ele disse: mas eu submeto a minha vontade à vontade do Senhor. A palavra para obediência no Novo Testamento, ela pode ser traduzida também como submissão. É submeter a nossa vontade à vontade de Deus. No dia seguinte, um amigo de Miller, ele vai até a sua casa e diz: ontem eu estava orando por você no seu aniversário. E não sei se é de Deus, mas veio assim uma imagem na minha cabeça do que te aguarda nos próximos anos, e eu queria te encorajar. Se for de Deus, ele vai confirmar. Se não for de Deus, você deixa de lado. E George Miller, empolgado, disse: você então me viu naquela casinha no interior da Inglaterra, na beira do lago, orando? Ele falou: não, nada poderia ser tão diferente. Eu te vi, na verdade, viajando o mundo inteiro, de cidade em cidade, ali de navio, a pé, a cavalo, pregando o evangelho, se esforçando durante anos na sua vida. E George Miller disse: é tudo que eu não quero, mas submeto a minha vontade e a vontade de Deus. George Miller orou. Nas semanas seguintes, Deus confirmou: é ministério evangelístico itinerante. O homem dos 70 até os 87 anos de idade, 17 anos, ele percorreu 42 países e pregou o evangelho a mais de 3 milhões de pessoas. Dezenas de milhares se entregaram ao Senhor Jesus. Milhares de pessoas se entregaram para o ministério pastoral e missionário. Aos 87 anos de idade ele volta para a Inglaterra, já enfermo. Ele tem que parar, finalmente vai passar o resto da sua vida orando, até os 93 anos de idade. Na sua última entrevista, um jornalista cristão faz a Miller esta pergunta: o senhor que viajou por mais de 40 países, que pregou a mais de 3 milhões de pessoas, que fundou mais de 100 escolas cristãs, que sustentou mais de 10 mil órfãos, que pastoreou e pregou a igreja, para a mesma igreja durante 40 anos de maneira fiel. Qual é o segredo de George Miller? Ao que, segundo o jornalista, ele não pensou duas vezes e rapidamente respondeu: o segredo de George Miller é que George Miller já morreu há muitos anos atrás. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A primeira missão da igreja não é proclamar o evangelho. A primeira missão da igreja não é a evangelização. A primeira missão da igreja não é a comunhão, nem o louvor e nem é a parceria. A primeira missão da igreja é morrer. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se cumprirmos a primeira missão, cumpriremos todas as missões. Vamos orar, curva a sua cabeça. Gostaria de gastar 2 minutos orando com você. Eu entendo que a nossa proposta, entendo que a proposta de Deus é proposta missionária. Entendo que Deus trabalha com cada coração como Ele deseja. Eu gostaria de orar com você nesse momento, pela sua vida. Talvez alguns que vieram aqui, meus irmãos, nós estamos em casa, estamos à vontade.
A graça de Cristo nos iguala. Não há maiores, menores. Todos nós somos igualados pela graça de Cristo. Se não fosse a graça de Cristo, nós estaríamos todos consumidos. Talvez haja aqui pessoas que estão aí ouvindo, se empolgando, planejando trabalhar com missões, mas estão aqui com os corações verdadeiramente quebrados. Situações incontornáveis, dores insuportáveis, talvez um grito de alma que ninguém ouviu, mas Deus ouviu, que ninguém sabe, mas Deus sabe. Se é este o teu caso, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que nós orássemos com você. Se é este o teu caso, fique de pé rapidamente onde você está. Você que veio aqui, mas diz: preciso de alguma coisa de Deus, é na minha vida. Tenho aqui umas pendências, umas situações que para mim elas estão se tornando intoleráveis. Que Deus derrame graça, me fortaleça em nome do Senhor Jesus. Gostaria também de orar com você que está vivendo, preste bem atenção nisso, que está vivendo na sua vontade, que desconfia que falta alguma coisa na sua vida, no seu ministério, que falta alguma coisa, falta um caminho, falta uma convicção, falta uma decisão, falta uma fidelidade, falta alguma coisa. Se é este o teu caso, eu gostaria também de que nós pudéssemos orar juntos. Você pode ficar de pé também, se este for o teu caso. Você que veio para cá e tem esse sentimento em seu coração, falta alguma coisa. Senhor Deus, falta alguma coisa. Eu quero saber qual é a tua vontade para esse momento da minha vida. Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Eu submeto a minha vontade à vontade do Senhor. Quando a gente vê e lê a história de Israel, Deus sempre quebrava primeiro o coração do povo para mostrar o próximo passo. Parece que esse é o padrão de Deus. Deus quebra o nosso coração, nos prepara para a obediência e aí nos mostra o próximo passo. Talvez seja isso que Deus esteja fazendo comigo e com você. Quebra o nosso coração e aí mostra o próximo passo. Eu entendo que aqui é um local de pastores e líderes, e eu sei que Deus chama pessoas para a obra missionária em qualquer lugar e em qualquer tempo. Então, se você é chamado por Deus para a obra missionária, você não sabe para onde, como, nem onde, nem quando, você não sabe, não tem ideia, mas Deus te chamou para a obra missionária e você ainda não partiu. E talvez sua oração hoje seja: Senhor Deus, eis-me aqui, eu não esqueci. Eu não me esqueci. O Senhor me chamou, eis-me aqui, estou pronto, eu não me esqueci. O Senhor me chamou para a obra missionária, eu ainda não parti, mas eu não me esqueci. Eis-me aqui, Senhor. Se há aqui entre nós pessoas que são vocacionadas, que ainda não estão na caminhada, estão esperando alguma coisa para dar o próximo passo. Se há aqui irmãos entre nós, vocacionados por Deus, nesta capacidade, nesta medida, para a obra missionária, ainda não partiram, mas estão orando dizendo: eu não me esqueci. Eu queria também orar por você, mas aqui na frente. Se é este o teu caso, saia de onde você está, vem aqui à frente, que eu gostaria de orar com você aqui na frente, que nós pudéssemos orar por você aqui na frente. Nós vamos orar em 2 minutos. Quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai, um pastor presbiteriano, pregou numa quarta-feira à noite sobre a obra missionária, e eu fui o primeiro a chegar à frente. E ali uma senhora orou por nós, eu e outros jovens, pedindo que Deus nos desse perseverança e discernimento. Discernimento para sabermos o próximo passo, e perseverança para não pararmos ao longo do caminho. Pastores, missionários e vocacionados, olhem para mim nesse momento apenas por alguns segundos, porque eu queria falar com vocês que eu estou convencido que nós só precisamos saber de Deus o próximo passo. Só o próximo passo. Raramente Deus vai revelar a nossa vida, nosso ministério daqui a 5, 10 anos, mas nós precisamos saber de Deus, é o próximo passo. Você pode fazer essa oração: Senhor Deus, para minha igreja é o próximo passo. Senhor Deus, nessa conferência aqui, missionária, qual é o próximo passo? Senhor Deus, sou vocacionado, o Senhor me chamou, eu ainda não parti, eu penso em me preparar, em ir, em evangelizar, plantar a igreja, fazer isso e aquilo, mas Senhor Deus, eu quero perguntar ao Senhor, qual é o próximo passo? Talvez o próximo passo, meus irmãos, seja colocar nossa vida devocional em ordem. Talvez o próximo passo seja
a gente servir ao Senhor na igreja em que está. Talvez o próximo passo seja ir para um seminário, se preparar. Talvez o próximo passo seja partir. Talvez o próximo passo seja ter a igreja e a sua igreja ouvindo sobre a obra missionária, não apenas quando visitantes missionários são convidados, mas pela pregação, pela boca do próprio pastor da igreja. Talvez o próximo passo seja este. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos orar, e a nossa oração é uma oração em total dependência do Senhor Jesus, e é por isso que é em nome de Jesus. Nós queremos orar, Senhor Deus, pelos irmãos que estão aqui neste fim de manhã e estão enfraquecidos, bombardeados pelas coisas da vida, fragilizados pelos problemas, talvez de fora, talvez da casa, talvez do coração, talvez vivendo uma crise que todo mundo vê, ou uma crise secreta que só eles percebem e o Senhor. Ó Deus, nós queremos orar nesta manhã em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, cura, restaura, anima, coloca de pé, Senhor Deus, fortalece em nome do Senhor Jesus. O Senhor pode perdoar quem está em pecado, o Senhor pode levantar quem está caído, o Senhor pode quebrantar quem está orgulhoso, o Senhor pode fazer todas as coisas. Senhor Deus, ajuda os necessitados, cada um dos nossos corações nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Saiamos daqui dessa conferência com uma grande visão de reino, mas também com os corações quebrantados na Tua presença. Senhor Deus, nós queremos orar também por aqueles que percebem que falta alguma coisa no ministério. Falta alguma coisa, é um passo, Senhor Deus. Deus, dá clareza durante esses dias. Pai, eu oro de maneira específica, estamos já no final de novembro, até o final do ano, Senhor Deus, dá clareza aos pastores e líderes sobre o próximo passo ministerial. Como conduzir a igreja, qual é o próximo passo? Deus tem abençoado, o Senhor tem abençoado as igrejas, Senhor Deus, agora talvez mais amadurecidas, fortalecidas, o próximo passo. Mas Senhor Deus, prepara também para que possam estar dispostos a pagar o preço para o próximo, ou pelo próximo passo, em obediência ao Senhor Jesus. Ó Deus, nos ajuda a nós submetermos a nossa vontade à vontade do Senhor. Senhor Deus, nós queremos orar como uma igreja aqui reunida, pelos irmãos que vêm à frente, irmãos e irmãs, são chamados pelo Senhor, e estão aqui orando, dizendo: Senhor Deus, nós não nos esquecemos, o tempo está passando, a vida está passando, mas a gente está aqui, nós estamos lembrados, o Senhor nos chamou. Creio que a maioria, ó Deus, não deve saber para onde, como, quando, mas estão perante o Senhor nesse momento, e nós queremos como igreja orar, para que o Senhor lhes dê discernimento sobre o próximo passo, e esta é a oração que nós fazemos também para eles, até o final do ano, Senhor Deus, dá clareza. Se é consertar a vida, conserte a vida. Se é, Senhor Deus, abençoar a família, que abençoe a família. Se é trabalhar na igreja, que trabalhe na igreja. Se é se preparar, se é buscar uma agência missionária, se é ir para um seminário, Senhor Deus, mostra o próximo passo, em nome do Senhor Jesus. Mas dê aos teus filhos também perseverança, para não pararem ao longo do caminho, porque muitas são as luzes e as atrações são grandes, mas nós queremos servir ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, amém, ó Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, para que as nações ouçam o seu nome e o adorem.